Ei, Joe, deixa eu trocar aqui uma ideia contigo, parceiro. Irmão, tem uma ideia que está encafifando a minha mente. É a questão de que o brasileiro, ele se adaptou a não pesquisar, a não estudar, a não se informar de nada. O brasileiro, ele gosta das coisas esmiuçadas, das coisas prontas. E isso tem sido um problema no meio dos religiosos. Porque a religião entrega uma penca de versículos salteados, escolhidos, mal analisados, interpretados de forma errada, para poder angariar os seus próprios propósitos. A religião, as igrejas, não dão um ensinamento correto. Não que o ensinamento que eles dê seja errado, não. A questão é que eles entregam as coisas de conta-gotas e muitas das vezes pulam os capítulos e os versículos que elucidariam o problema em questão. Por exemplo, a palavra ela é clara quando ela diz: ainda que os homens falassem a língua dos homens e dos anjos, e sem amor eu nada seria. Isso é uma hipérbole. Significa o quê? Que ainda que eu falasse a língua de todo mundo na terra, dos anjos e de tudo, mas se eu não tiver um amor para exemplificar a minha vida cristã, que é baseada no amor, não teria sentido. Não significa que nós falássemos em línguas de anjos. Isso é um erro terrível. Um erro terrível que muitos cristãos, principalmente os pentecostais, acreditam nisso. Falar a língua dos anjos. Isso é uma tremenda babaquice. Me perdoe o termo utilizado. Os evangélicos. Quando você vê as questões sobre o batismo ou as questões sobre a ceia, não tem nada a ver essa imposição que é feita pelas igrejas de que para ceiar você precisa ser batizado, que para ceiar você precisa ser casado. Você veja que Filipe, quando pregou para aquele eunuco, você sabe o que é um eunuco? Ele é capado. Então ele não vai ser casado. E o eunuco, quando creu no Senhor Jesus, ele perguntou: o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: nada. Procurou um lugar onde tinha uma fonte de água e batizou o eunuco quando ele creu no Senhor Jesus. Irmãos, isso é algo sério. E hoje em dia, para você ceiar, você tem que ser batizado. Para ser batizado, você tem que ser casado. É um cri-cri-cri. É um problema terrível. Isso não existe. Isso é falta de conhecimento. Falta de conhecimento bíblico. O Senhor Jesus, ele disse: o meu povo perece por não examinar as Escrituras. E a coisa vai mais além. Por exemplo, a questão das línguas estranhas. Ali, o que deu o nome a essas religiões que chamam-se de pentecostais, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi uma demonstração do poder de Deus para anunciar que as verdades de Cristo seriam anunciadas por todo o mundo, alcançando todas as línguas. Pode ver que os homens disseram que haviam partos, elemitas e diversas outras línguas ali naquele lugar, mas todos estavam entendendo eles falarem em línguas maternas. Só que aqueles que falavam essas línguas maternas diversas eram todos judeus. Então só teria lógica eles saberem falar judeu. Como eles só sabem falar naquela época ali hebraico e aramaico. Não tem sentido, eles não falavam outra língua. Porém, com o poder de Deus, eles falaram em todas as línguas que estavam ali presentes e todos entenderam, quer dizer, todo mundo estava sendo alcançado pela obra de Jesus Cristo. Foi só isso que aconteceu. Não havia ninguém naquele dia falando em coisa sem sentido. Não faz sentido isso. Deus, ele é um Deus de comunhão. Ele é um Deus de retidão e não Deus de bagunça. Ele procura ser entendido porque quando nós entendemos a sua palavra,
Nós mudamos, nós somos transformados. E o que é que esse blá 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 causa de entendimento? Causa nada, irmão. Isso é um balbúcio. Isso é besteira. Agora o povo acredita nisso por quê? Porque não tem conhecimento das escrituras. E ainda diz assim, não toque não, que isso é ungido do Senhor. Você tocar nisso aí é pecado. Aí cria aquele, tá entendendo? Aquele medo das pessoas. Mas não é, irmão. Não é. Infelizmente. E em Coríntios 14, se você pode ler o livro de Coríntios 14, está dizendo que se você fala em outras línguas, não é em língua dos deuses, nem língua de anjos, não, irmão. Nem balhabalhabalhabalhadu, não. Ele está se referindo àquele acontecimento que teve. Então, se você pega um japonês e fala para ele em português, ele não vai entender nada, porque ele não entende português, ele entende japonês. Aí a Bíblia diz, se não houver um intérprete, pode procurar lá, esteja calado na igreja. Hoje em dia o que a gente vê é aquela reunião de gente dentro das igrejas. Em Coríntios 14 também diz que quem toma esse tipo de atitude vai ser tratado como louco, porque fala coisas desconexas que ninguém entende. Ele ainda dá uns exemplos. Ele diz que uma corneta, quando ou o símbolo que ele usa de exemplo, os instrumentos que eles usavam na época, quando dão um toque, o toque tem que ser compreensivo, porque se não for compreensivo, não tem sentido. É justamente o que acontece. Se eu quero avisar a um chinês que vai acontecer um acidente, aí eu começo a falar, meu irmão, sai daí que vai acontecer um acidente. Esse chinês vai morrer ali, irmão, no mesmo lugar, porque ele não entende a minha língua. É necessário que haja um intérprete para dizer na língua dele, ó, só sai daí que vai cair tal coisa. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas o povo não está preocupado com isso, não. O povo recebe esses estudos mastigados, deturpados de religiões aí e acolhe para si. Aí a coisa se multiplica, como a gente está vendo hoje. Essa balbúrdia que tem acontecido nas igrejas. E tem muitas outras coisas. Então, quer dizer, o povo está iludido numa questão que não tem sentido. Agora me diga, se a Bíblia diz que os homens os acharão como loucos, pode ver, está lá em Coríntios 14. Acharão eles como loucos, falando essas coisas que ninguém está entendendo. Agora imagine Deus. Pega a visão aí, irmão. Imagine o que Deus não fica pensando quando vê essas coisas acontecendo, quando um povo se reúne dizendo que está reunido no nome dele. Porque todo culto que se faz diz que está ali em nome do Senhor. E em nome do Senhor praticando erro? Vamos se ligar. Vamos passar a examinar as Escrituras. Todo mundo tem esse direito. Aqui nesse país, a gente vive um país laico, tranquilo, que todo mundo tem acesso às Escrituras. Então, por que não examiná-las? Mas não é examinar um versículozinho e parar, não. É ler as Escrituras, irmão. Ninguém assiste um filme e vê só um capítulo. Ninguém lê um livro e vê só um capítulo. Ninguém assiste um jogo e vê só o primeiro tempo, quer assistir o primeiro e o segundo. E por que os crentes, a maioria deles nunca leu a Bíblia? Acorda, Brasil. Vamos se ligar. Vamos deixar de dar nossa mente para ser enchida de balbúrdia.